O número de micro e pequenas empresas abertas em Minas aumentou 787% nos últimos 5 anos. Os dados são referentes a mais de 559 mil micro e pequenas empresas ativas na Junta Comercial do Estado. O levantamento feito em parceria com o Sebrae analisou o perfil do empresário e o tempo de existência da empresa. De acordo com o estudo, em 2007 eram aproximadamente 20 mil micro e pequenas empresas. Em 2011, o número subiu para mais de 130 mil. 37% dos estabelecimentos são comandados por mulheres, grande parte com idade entre 30 e 49 anos. O comércio concentra mais da metade do número de estabelecimentos, com 52%. Os empreendimentos com até 1 ano de existência representam 39% do total das pequenas empresas mineiras. 32% delas administradas por empresários entre 24 e 39 anos. E já que estamos falando de empreendimentos, o Sebrae de Valadares está com inscrições abertas para o programa Sebrae em Ação. O evento é gratuito e acontece na próxima semana, voltado para a gestão de micro e pequenas empresas. O repórter Ronald Lessa tem outras informações. Ao meu lado, para dar mais informações sobre o Sebrae em Ação, eu converso com o Ricardo Capellini, ele é analista técnico do Sebrae. Ricardo, o que é o Sebrae em Ação? O Sebrae em Ação ele é um evento promovido pelo Sebrae junto com seus parceiros aqui em Governador Valadares, que ele tem o objetivo de levar informação gerencial de qualidade para as micro e pequenas empresas. O público-alvo das palestras que ocorrem no Sebrae em Ação? São os proprietários de pequenos negócios, seus gerentes, os empreendedores individuais e pessoas que desejam começar uma empresa, um negócio de maneira orientada. Nessa remessa de oficinas e palestras que vão ocorrer, quais temas estão sendo incluídos? A gente tem uma temática bastante diversificada, temas ligados a marketing, a finanças, a gestão de recursos humanos, legislação ambiental para pequenos negócios, lideranças, serão oferecidos dentro da programação. Como participar? As pessoas podem se inscrever no nosso escritório, na Avenida Brasil, número 4000 Centro, ou através do site do Sebrae, que é o www.sebraemg.com.br. Obrigado. Para o Jornal da 7, Ronald Lessa. Uma pesquisa de um professor do curso de agronomia da Univale revelou as consequências das alterações climáticas na região de Valadares. O resultado dá pistas de como devem ser as ações de preservação do meio ambiente. Foram 4 anos de muito estudo e dedicação, tanto tempo para analisar os dados climáticos de um período ainda mais longo, entre os anos de 1975 e 2004. São quase 3 décadas transformadas numa pesquisa minuciosa, que teve início com base em informações coletadas numa estação climática em Valadares. Durante 31 anos, uma das estações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, esteve instalada aqui na Univale, no Campus 2. Os dados sobre a situação climática da região eram coletados manualmente. E foi a partir de 2008 que o professor Alexandre Silvio iniciou a pesquisa. Bom, ela surgiu em função da própria condição da região, né? Que nós percebemos, conversando com as pessoas antigas, que realmente houve uma mudança do comportamento climático na região ao longo das últimas décadas. E como nós temos aqui dentro, aqui dentro da Univale, a estação climatológica, meteorológica do IMET, a oficial mesmo, né, nacional. Então, aproveitei esses dados da estação, coletados nos últimos 30 anos, entre 75 e 2004, né, para poder fazer um trabalho com essas informações, para saber se realmente isso estava acontecendo. O aumento da temperatura na região é visível. Em 1995, por exemplo, a temperatura média era de 28,5 graus. Em 2004, passou para 31. Já a umidade relativa do ar aponta diminuição. Só para se ter uma ideia, a totalidade de chuvas por ano em milímetro diminuiu cerca de 15%. Na década de 70, a quantidade média era de 1.300 milímetros de chuva. Hoje chega a apenas 1.000. As consequências são evidentes. Realmente nos mostram isso. Mostra que a quantidade de chuvas ela está diminuindo, a temperatura média máxima e mínima, ela está aumentando, ela aumentou ao longo desses 30 anos estudados, a umidade relativa do ar diminuiu e a evapotranspiração aumentou. Então, isso tudo são indícios, né, de todo o processo histórico de desmatamento, de manejo inadequado aqui do nosso solo, na região,
que está gerando esse tipo de problema. Para a bióloga e professora da Engenharia Ambiental da Univale, Valesca Bretas, a pesquisa realizada pelo professor Alexandre só confirma os problemas que a região leste está enfrentando. Segundo ela, a bacia hidrográfica do Rio Doce está diminuindo devido à escassez das chuvas, sem falar das altas temperaturas. A gente percebe com essa série histórica de dados de precipitação, umidade relativa do ar, temperatura média e até mesmo dos dados de um conjunto como um todo, a gente percebe um agravamento da situação. Por quê? A gente percebe que a precipitação está diminuindo cada vez mais no passar dos anos, a temperatura se elevando. Isso compromete muito a qualidade do ambiente, porque a gente começa a perceber um agravamento das áreas, principalmente em relação à degradação ambiental. A gente tem uma perda da biodiversidade, fauna e flora, um comprometimento dos recursos hídricos que a gente vê aí com a degradação das áreas, a falta de cobertura vegetal causada pelo desmatamento e a implementação da pecuária. Isso compromete a qualidade dos rios em termos de quantidade de água. Para tentar resolver o problema, a professora foi categórica: plantar árvores. O aumento dessa qualidade de vida através de intervenções que o homem possa fazer em relação de recuperar essas áreas de mata ciliar, recuperar topo de morro e aumentar a cobertura vegetal. Porque se você aumenta a cobertura vegetal, você tende a dar uma regulada no ciclo hidrológico, porque você vai aumentar a evapotranspiração, você vai diminuir um pouco a temperatura e vai aumentar a distribuição melhor dessa precipitação durante o ano. Veja a seguir: pequenos empresários de Valadares apostam no setor alimentício e conquistam o gosto do consumidor. É daqui a pouco no Jornal da 7.